Bom dia. Como foi seu último desafio? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, terminando, na verdade, da nossa meditação dessa semana, dos 3 dias, segunda, quarta, e hoje, ouvindo a voz de Deus. E nós vamos, eu trouxe um pouquinho, como eu falei, tem que ser só um pouquinho, não dá para falar muito, mas hoje nós vamos falar um pouquinho, terminando de alguns perigos, e como fazer, para a gente ouvir mais. Quarta-feira falamos como é que nossos ouvidos, eles muitas vezes estão entupidos para ouvir a palavra de Deus. E na verdade, o que eu trouxe hoje é dos perigos desconhecidos, porque muitos cristãos, eles têm se tornado vulneráveis, muitos de nós estamos vulneráveis às vozes estranhas, Cada dia tem sido mais difícil, a gente ouvir a voz de Deus. Cada dia tem sido um desafio realmente, porque são tantas vozes, é um desafio real, porque tem muita competição, Eu fiz algumas anotações. Nós temos hoje muitas competições de vozes ao nosso redor. E muitas vezes a gente dá muito atenção a essas vozes, que são vozes que não vêm do Senhor, são vozes que, infelizmente, elas têm causado um desastre muito grande, porque quando a gente começa a ouvir essas vozes, o que acontece é que a gente começa a duvidar do nosso Deus. A gente começa a duvidar das verdades, que tem. E outra coisa que a gente pode ver com isso, porque aí a gente começa a duvidar. Se você ouve muito outras vozes que não é a voz do Senhor, outra voz que não é a voz de Deus, você começa a duvidar das promessas, você começa a duvidar do que Deus falou, porque essas vozes, muitas vezes, hoje em dia principalmente, a gente tem visto que essas vozes, elas são totalmente contrárias. A maioria das vezes, essas vozes são contrárias à palavra de Deus, Como nós já falamos, volto a repetir, que são vozes da televisão, são vozes da internet, é voz de uma revista, através de livros, através de pessoas que não seguem a Cristo, que têm uma filosofia diferente, porque hoje tem se pregado o antigamente, isso é coisa de antigamente, isso era na época da sua avó, isso era na época da sua mãe. E as verdades de Deus, elas não mudam. Independente se isso foi em 1960, em 1800, em 1500, as verdades do reino, as verdades de Deus, elas não mudaram. E elas não vão mudar nunca. O errado continua sendo errado. O certo continua sendo certo. Independente se a maioria faz errado, ainda assim ele é errado. Não é porque a maioria está fazendo errado que o errado se tornou certo. Mas todo mundo está fazendo, todo mundo está falando. A ciência agora comprova, a ciência está mostrando, e tem pegado criança e tem manipulado a sociedade. E a gente está, muitas vezes, começa assim, mas será que é assim mesmo? A gente começa a questionar as verdades de Deus, a gente começa a questionar a palavra de Deus, e a gente pode ver exatamente isso com a moradora do Jardim do Éden, Eva, que foi a pessoa, o nosso personagem foi Eva, Nós falamos desde segunda, eu tenho falado sobre ela, porque foi a origem de onde tudo começou, Foi a primeira pessoa que deu ouvidos a uma voz que é totalmente contrária à palavra de Deus,
é a primeira pessoa que deu ouvidos a uma voz desconhecida. Mas por quê? Por que que Eva... por que que Eva, ela deu tanto ouvidos, né, assim a serpente? Ela conhecia Deus, a gente pode pensar, uau, mas ela via Deus, até o nome do nosso canal, né, que é Na Virada do Dia, porque é a hora que Deus falava com eles, né, era na virada do dia. Não porque o nosso vídeo chega às 18 horas na virada do dia, mas é porque é a hora que Deus fala, né, a hora que Deus descia para falar. E eu vou ler um texto muito interessante, que muitos já conhecem, tá em João 10, a partir do verso 2 até o verso 5, eu vou ler, para ler na íntegra o texto todo. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha o verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Parece que seria mais ou menos o que teria que ter acontecido com Eva, né? Ela teria que ter fugido daquela voz estranha, porque ali não era uma voz conhecida, não era uma voz que ela já estava habituada a isso. E o que eu acredito é que Eva, deixa eu pegar aqui um outro texto para a gente ler daqui a pouquinho, vou deixar ele já aqui, pronto, tá aqui. O que eu acredito é que Eva, ela realmente, ela conhecia Deus, lógico, ela conhecia Deus, mas ela não estava fundamentada na verdade. Ela conhecia a verdade. A verdade era o Senhor. Jesus é a verdade. E o Verbo, né, estava com Deus, e desde o princípio Cristo estava lá. Ela conhecia a verdade, mas uma coisa é que ela não estava fundamentada. Vamos dar hoje vamos ler um pouquinho, né? A gente não costuma ler. Vamos ver aqui Deuteronômio 6, a partir do 5. E ele diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás por sinal na tua mão. Te serão por frontal dos olhos, e escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Então aqui o Senhor, Moisés falando com o povo, o Senhor falando, olha, é assim que tem que ser com a minha palavra. Primeiro você já tem que incutir isso nos teus filhos desde pequeno. É andando, é falando, é no deitar, é no levantar, né? Anota, escreve, você tem que estar fundamentado, você tem que conhecer a palavra, você tem que saber da palavra, né? Então eu entendo que Eva, ela não conhecia plenamente quem era o Senhor, ela não entendia que quando você conhece uma pessoa, você entende essa pessoa. Às vezes a gente fala assim, eu conheço pessoa só pelo olhar, a forma como ela olha para mim, eu já sei o que ela quer dizer. Então assim, Eva não sabia, ela não sabia plenamente que Deus, ele era muito bom e que ele não ia privar. Ela duvidava. Por que eu não posso comer desse fruto? Se é um fruto bom, ela deu ouvido à maldita da serpente,
que falou, não é nada disso que ele tá falando, também não é assim. Aí você tá pegando pesado, né? Também não é assim. Hoje a gente ouve isso. Ai, você tá pegando pesado. Ah, também você tá crente demais. Ah, você tá fanático demais. Era o que Eva tava ouvindo da serpente. Não, não é bem assim não, você não vai morrer não. Pelo contrário. E Eva deu ouvido a isso. E muitas vezes a gente tem ouvido absurdos hoje em dia. Não, não é bem assim não. Deus não vai fazer assim não. Deus é amor. Né? Hoje a gente tem ouvido, Deus ama você. Ama sim, mas ele continua odiando o pecado. Ele continua abominando o pecado. Ele só gosta de mim e de você. Do pecado, não. Lúcia, eu sou pecador, eu também, todo mundo é. Ele nos ama. Mas o pecado que é em mim, ele abomina. Ele continua. Então a voz dele, a instrução dele é essa. Não faça. E aí a gente começa a questionar como Eva. Será que é assim? Será que é dessa forma como ele está falando? Eu acho que não é bem assim não, gente. Também a gente está sendo muito radical. O que tem? É só uma árvore, não é mesmo? E a gente começa a ficar poluído. A gente começa, a nossa mente, o nosso coração, ela começa a ficar poluída, desnutrida, porque você começa a ouvir vozes estranhas, automaticamente você vai se afastando da voz do Senhor. E a gente precisa estar alimentados, nutrido nos pastos verdejantes do Senhor. A palavra dele diz que ele vai nos levar a pastos verdejantes. Pasto fala de comida, para a ovelha é comida. Ele vai levar as ovelhas onde tem água e onde tem mato, capim, pasto para ela comer. E assim o Senhor vai fazer. Ele vai nos levar a pastos verdejantes, mas a gente precisa estar com ele. Eu preciso estar firmada nas verdades, como acabamos de ler aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. É inculcar as verdades do Senhor, para que quando acontecer uma voz estranha, se a gente ainda que não consiga fugir, como a gente leu em João, que as ovelhas quando ouvem uma voz estranha, foge. A palavra de Deus diz que aquele que vê o pecado, ele faz o quê? Ele se esconde, ele foge, né? Provérbios fala. Então, mas e aí? Por que eu não conheço a voz do Senhor? Por que eu não estou reconhecendo a voz do Senhor? Então, para terminar hoje, eu queria falar tão mais. Tem tanta coisa mais para a gente falar. Mas nós temos um pequeno tempo. E eu quero falar sobre a oração. Uma das formas mais, né, a primeira que eu falei sobre ler a palavra, né, porque Deus fala com você diretamente na palavra. Ali você vai ouvir Deus, mas a oração Deus vai te ouvir. E quando você ora, quando você fala com Deus, Ele vai ver quem você é. O nosso problema é que às vezes a oração ela tá sendo de uma forma tão complicada que a gente fica esperando palavras corretas para falar com Deus. Eu não estou bem hoje, eu não vou orar. Ah, hoje eu estou muito chateada, eu não vou orar. Ou é nessa hora mesmo. É chateada mesmo, é chateado mesmo. Não, eu estou me sentindo frio hoje, não sei nem o que orar. Vai para diante de Deus. A gente está tentando esconder o que de Deus. E a gente só está querendo ir para Deus quando a gente tem palavra bonita, quando a gente tem aquela oração, ó Deus grande e poderoso. Não, você precisa se achegar ao pastor, falando, Pai, Senhor, a tua forma de falar, eu não sei como você fala com o Pai Celestial, mas você tem que chegar para ele, rasgar o teu coração, rasgar tuas vestes, tirar toda a capa que está escondendo quem você é, o que você está sentindo. Sabe, ele quer te ouvir, não adianta eu tentar passar de boazinha. Eu tenho que chegar para ele e falar, Senhor, eu tô aqui, ô Pai, olha, Deus, eu tô aqui, eu não quero orar, eu tô com ódio daquela pessoa, ela me feriu, ela me magoou, Senhor, aquela outra
aconteceu aquilo, olha aqui, eu perdi o emprego, olha aqui, na minha despensa tá vazia, eu não quero orar não, porque hoje eu não tive nada para tomar café. E Deus vai falar com você, porque você foi lá. O teu pastor vai falar com você. Mas no dia que você não tem uma oração bonita, no dia que eu não tenho alegria no meu ser, eu não vou para o Senhor. Então eu não ouço o Senhor quando eu tô triste, eu só ouço Deus. Parece aquele amigo que só te procura quando tá bem. A gente não pode fazer isso com Deus. Eu tenho que procurar Ele do jeito que eu tô. Eu tenho que ir como eu estou. Eu tô triste, eu vou. Hoje eu tô muito alegre, eu vou. Hoje eu não tô sentindo nada, eu vou. Você tem que ir todo dia para o Senhor. Você tem que criar esse diálogo. Lembra que nós falamos no começo que Deus é um Deus comunicativo? Deus, Ele quer se comunicar, Ele quer falar. Ele quer falar. E nós precisamos ouvir, nós precisamos saber o que... Eu tô no deserto, o que é? Por que eu tô aqui? Eu tenho que conhecer a voz do meu pastor, eu tenho que ouvir a voz do meu pai, eu tenho um pai que fala comigo. Nós não seguimos a um Deus de madeira, um Deus que está preso numa cruz, mudo, calado. Não, nós cremos num Deus que fala, que se revela, que tem prazer em se revelar, que tem prazer em falar com você. Então, que a sua oração possa mudar. Se achegue ao Senhor como você está. Não espere estar bem. Não espere ter palavras bonitas para chegar ao Senhor. Não, eu não estou bem hoje, eu não quero ver ninguém. Nesse ninguém, Deus não pode estar. No dia que você estiver mal, você pode dizer, eu não quero ver ninguém, menos Deus. Ele é a primeira pessoa que você tem que buscar. Busque a Deus. E a palavra dele promete, aqueles que me buscam, eles me encontrarão. Eu serei achado de vós. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ir até o Senhor. Nós precisamos ir para Ele se revelar, para Ele falar, para a nossa história mudar. Então, nessa semana que nós passamos falando sobre buscar a Deus, de hoje em diante, comece a buscar. Senhor, eu quero ouvir tua voz. O Senhor fala, então eu quero ouvir. Eu estou com esse problema aqui, tá feio. Fala comigo. E lembre-se, Ele vai falar através de um amigo, através de um sonho, através da palavra. Volte. Se você não viu o começo da palavra, volta lá, vê o primeiro dia, o segundo e o terceiro, tá bom? Por favor, não esqueça. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um final de semana tranquilo. E mais uma vez eu te peço, eu não falei no começo, curta o vídeo, comente. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Eu vou olhar os comentários. Pode estar perguntando. E nós vamos conversar, tá bom? Curte, compartilha. Para quem sabe, daqui uns dias a gente vai estar com um canal bem grande. Um canal levando a palavra para muito, muito mais pessoas. Que o Senhor te abençoe. Tenha um bom final de semana e jamais deixe de ouvir a voz de Deus. Amém?